Fala, torcedor gremista. Um empate contra o Corinthians fora de casa. Um resultado que inicialmente poderia ser um bom resultado, mas deixou um gosto amargo, pois estivemos na frente do marcador duas vezes e o Corinthians acabou empatando o jogo lá quase no final do jogo. Então acabou sendo aí uma vitória que escapou, né? Mas para falar sobre isso, eu já vou pedir para tu dar o like, para se inscrever, para seguir aqui a nossa análise gremista. Bueno, minha gente, então o Grêmio jogou contra o Corinthians hoje, um jogo que o empate até seria um bom resultado. Vejam que o Grêmio jogando aí, estando numa zona maldita, que eu digo, né, no Z4, na zona que pode nos levar ao descenso. Tinha vencido já a última partida e o empate hoje, sendo fora de casa, entendendo as condições que o Grêmio não vem apresentando um bom futebol, o empate seria sim um bom resultado. E o mais surpreendente, o Renato hoje iniciou com três zagueiros, né? Então mudou a formação aí, foi para um 3-5-2 e nós temos que analisar um pouquinho aí o que isso acontece, por que isso acontece. Vejam, o Renato, o ano passado, já tinha iniciado vários jogos com 3-5-2 no Campeonato Brasileiro, se vocês forem lembrar, né? Mas, naquela ocasião, nós tivemos alguns bons resultados, nem todos e tudo mais. Mas eu diria que dessa vez esse esquema ele não funcionou tão bem ainda, que eu entendo o que o Renato fez. Veja, o Grêmio não tem um grande poder de marcação no meio de campo. O que o Renato fez? Bom, já que não tem uma grande linha de defensiva no meio, eu vou recuar e vou fazer uma linha de defesa na área mesmo. Então ele botou a estreia do Jamerson, né? Junto com o Eli e o Kahneman. O Kahneman lá pra esquerda. O Kahneman no três zagueiros, ele tem a facilidade de ser canhoto e sair jogando lá pela esquerda, né? Veja, o Grêmio saiu ganhando muito cedo com o gol do Rodrigo Eli. Aliás, subiu de cabeça muito bem, deu um testaço ali, cabeçada muito bonita, um gol realmente muito bonito. A zaga do Corinthians talvez tenha falhado, mas ele subiu muito, subiu mais do que o marcador. Ele tava marcado, não tava livre. Subiu, fez um gol de cabeça. O Corinthians, a partir daí. O Grêmio começou melhor o jogo. Depois do gol, o Corinthians cresceu na partida, foi avançando, trocando passe dentro do campo do Grêmio e ficou muito mais com a bola. Até que aconteceu aquilo que sempre acontece contra o Corinthians. O VAR procurou um pênalti. E um lance onde nem os jogadores do Corinthians estavam pedindo nada. Mas o VAR foi lá. Opa, será que não tem um pênaltizinho pro Corinthians aí? Vamos lá, vamos achar um pênaltizinho. Achamos, tá aqui. Juiz, marca aí, marca, marca. Marca porque é pra nós. Digo, pro Corinthians. Pro Corinthians, marca aí. Juiz fraquíssimo, né? Não só por esse lance. Juiz fraquíssimo, não teve controle do jogo, o jogo inteiro. Dando cartões desnecessários, em outros lances era pra dar cartão, não dava. Diria que pros dois lados, inclusive, agora. Esse lance foi um lance capital. Vejam, eu até diria que o Kahneman, ele facilitou a interpretação do juiz. Por quê? Ele tava encostando, segurando, digamos, a mão do jogador do Corinthians, mas ele não tava puxando. Era um lance de bola parada. É relativamente normal tu encostar no marcador para ver onde ele tá, para não deixar ele livre. Não deveria, mas acontece. Não foi um puxão que derrubou o jogador. Ele pegou um pouco na mão aqui, vamos dizer assim. Segurou na mão. E vendo no VAR, vendo no replay, o lance parado parece que é mais forte, porque tá parado ele segurando na mão. Tu não tem noção da força. Óbvio que não foi pênalti. Óbvio. Óbvio que se fosse contra outro time não seria dado. Óbvio que fosse. Se fosse o jogador do Corinthians que tivesse segurado, não seria pênalti. Óbvio, óbvio, óbvio. Contra o Corinthians é assim, a gente joga contra a arbitragem, a gente joga contra o VAR, joga contra a confederação, joga contra todo mundo. Isso é uma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa, todo respeito à torcida do Corinthians, eu tenho todo respeito. E é a história do Corinthians. Time da democracia, né? Inclusive, muitos amigos meus gostam do Corinthians por causa disso. Pô, time da democracia. A torcida também, pô, muito vibrante, é verdade, claro. Uma das mais vibrantes. Mas essa questão da arbitragem a favor, olha, eu não. Pra mim não dá. Eu não consigo me aproximar. O ano passado vocês lembram como é que foi, né? E num jogo como esse, aí vai a crítica à comissão de arbitragem, à CBF.
Os dois times, o Grêmio e o Corinthians, os dois estão lutando por não cair. Coloca um árbitro inexperiente. Várzea. E aí, mais uma crítica ao comentarista do jogo. Lembra daquele comentarista, Nelson Xavier? Aquele que ficou famoso por dizer que o Neymar é o segundo melhor jogador da história do Brasil, só atrás do Pelé? Entendi muito de bola, hein? Pra ele foi tudo certo, tava tudo normal. Aliás, o Corinthians jogou. Não, mas se não fosse o pênalti, o Corinthians teria empatado igual, porque era o natural, eu tava jogando melhor, tava amassando o Grêmio. Olha, a verdade mesmo. Assim, a zero imparcialidade, né? Mas a verdade mesmo é que os dois times estavam muito mal. Os dois times desorganizados em campo. Além disso, quem disse que ia empatar se não fosse o pênalti? Ia empatar ao natural porque tava jogando melhor. Um time pode dar 100 chutes em gol e não fazer um gol, o outro pode dar um e fazer. Que palhaçada. Esses caras não vê futebol. Isso acontece o tempo inteiro. Não sem justo controle, mas acontece o tempo inteiro. De um time chutar mais ou estraga mais com a bola e não ganha o jogo. Que maluquice é essa? Depois o Corinthians teve muito mais a bola do que o Grêmio, é verdade. Trocando passes de maneira bastante equivocada. Né? Mas empatou com esse pênalti, Mandrake. Gol do Yuri Alberto. Brincadeira. No segundo tempo o Grêmio jogou melhor. Aliás, tenho que dizer algumas atuações. No segundo tempo o Grêmio jogou melhor. O Grêmio tinha que ter ganho pelo segundo tempo que fez. Vila Sante no meio de campo. Fazia tempo que ele não jogava o que jogou hoje. Segurança defensiva. Agora, o esquema dos três zagueiros, ele deu menos chance para o adversário, mas muita dificuldade na saída. Isso é muito complicado. Não tem pescador jogando. Isso é um quesito interessante. Porque ele começou com três zagueiros, né? Denilson e o Vila. Aí o Cristaldo e o Natan. Então, dois jogadores, o Cristaldo e o Natan, que se movimentam um pouco. Isso é complicado também, mas jogadores que articulam com a bola. Pegam a bola, são jogadores de passe. O Cristaldo jogou bem, inclusive. O Cristaldo jogou bem, fez uma boa partida. O Natan Fernandes teve seus momentos. Ele não tem ido tão mal, hein? Sinceramente, tenho falado isso aqui. O problema maior dele é que ele tem muito problema de intensidade de jogo, tem uma passada curta, se movimenta com dificuldade. Mas com a bola no pé ele até sabe o que fazer. Não é rapaz, geralmente, sabe chutar. Agora, Soteldo, tem que ser dito. Soteldo pra mim foi o melhor jogador do Grêmio. Soteldo jogando na. Olha, e aí é uma coisa que eu digo: ele não jogou lá isolado na ponta esquerda, eu estou sempre falando. Jogou mais perto da área. Já que estava jogando praticamente sem centroavante e com um esquema de três zagueiros, ou seja, com um meio-campo reduzido, ao invés de botar o jogador lá fixado na ponta, ele deixou livre na frente. Aí o jogador leva perigo ao adversário, consegue driblar em direção ao gol, foi o que ele fez. Driblou muito, é um jogador de muita qualidade. Saiu de campo, um brabo chutando a água porque não devia ter saído. Quando o Grêmio estava ganhando por 2-1, as substituições do Renato não foram boas. Não foram boas. Botou o Arezzo no lugar do Soteldo, mas o Soteldo, convenhamos, o Soteldo, pela velocidade que tem, pode puxar o contra-ataque, ele preocupa o adversário. O Arezzo é um centroavante de área. Pode segurar a bola, mas a bola tava mais com o campo do Corinthians aqui. Seria mais útil o contra-ataque. Botou o Duqueiroz e o PP. São volantes, são jogadores de baixíssima capacidade de marcação. A intenção era marcar o adversário, marcou pouco. E aí o segundo gol do Corinthians, né, o gol do Garro, meia, canhoto, jogador de qualidade, apesar que no primeiro tempo que ele errou de passe e o que ele entregou a bola pra nós foi incrível, mas no segundo tempo ele foi bem, tem qualidade. Fez um golaço do meio da rua, chutou um canhotaço do meio da rua, mas o zagueiro Gemerson, só olhando. O zagueiro Gemerson não acompanhou. E aí, bom, estreia do Gemerson também não vou pegar pesado com ele. Mas aí o roteiro disso tudo é, gente, eu vou balançar aqui de um lado. O empate é bom resultado, fora de casa. O Grêmio agora tá perto de sair. Se ganhar o próximo jogo em casa contra o Vasco, sai da zona maldita. Mas ao mesmo tempo deixamos a vitória escapar. Pelos nossos erros e limitações, sim, mas também porque joguinho mandrake com varzinho armado. Aí fica difícil. Gente, pedi mais uma vez pra vocês todos aí darem o like,
Dali Grêmio.